Olá a todos, tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre equilíbrio e leis de Newton e eu vou tentar mostrar as leis de Newton sendo aplicadas aí em exemplos bem palpáveis, digamos assim. Então, a primeira lei de Newton, ela fala sobre a lei da inércia. O que é essa lei da inércia? Ela fala que todo corpo permanece em repouso ou MRU, a menos que nele seja aplicada uma força. E o que significa isso? Se um corpo está em repouso, a tendência dele é continuar em repouso. Se o corpo está em movimento uniforme, a tendência dele é continuar em movimento uniforme. Então, pega nesse caso aí da cama elástica. Você vê que no momento que essa pessoa cai e a cama elástica ela vai para baixo, as folhas elas têm a tendência a permanecer em repouso. E aí você vê que a força-peso começa a ser visível quando essas folhas começam a cair. Tudo bem? Então, a tendência dessa folha era continuar no estado que ela estava, que era repouso. Já existe um outro cenário, que é o cenário do movimento uniforme, ou seja, no momento que esse ciclista salta, você percebe que a bicicleta tende a permanecer em movimento uniforme, ou seja, no eixo X você não tem nenhuma força muito relevante sendo aplicada nesse corpo, e ela permanece em movimento uniforme, certo? E aí eu preciso diferenciar dois tipos de equilíbrio, o equilíbrio estático do equilíbrio dinâmico. O equilíbrio estático é um equilíbrio onde eu tenho, por exemplo, dois pacotes de presente, um em cima do outro. A força resultante que é aplicada neles é zero, ele está em repouso. E eu chamo isso de equilíbrio estático porque esse corpo não está em movimento. Já o equilíbrio dinâmico, ele fala sobre esse caso onde eu tenho um carro numa estrada, o carro está em velocidade constante, ou seja, a força que o motor faz para frente e as forças de atrito, de resistência do ar que estão para trás, elas são zero, a soma delas é zero, digamos assim, ou seja, ele está num movimento uniforme. E aí o equilíbrio ele é dinâmico, porque esse corpo está em movimento, mas não tem nenhuma força resultante sendo aplicada nesse corpo. Já a segunda lei de Newton, ela fala sobre o princípio fundamental da dinâmica. A aceleração de um corpo é proporcional à força resultante, que é aplicada sobre ele, e inversamente proporcional à massa. Ou seja, a aceleração ela dobra se a força resultante dobrar, e ela diminui por 2 se a massa dobrar, ou seja, inversamente proporcional à massa. Estou trabalhando isso em módulo, mas essa equação ela é verdadeira vetorialmente. Por quê? Porque se eu estiver aplicando uma força resultante para a direita, a aceleração também será para a direita. Então, o sentido e a direção da força resultante e o sentido e a direção da aceleração eles são os mesmos. Vamos aplicar isso em dois casos. Pega o caso onde eu quero manter uma força resultante constante. Se eu tiver uma força resultante constante sendo aplicada nesses três exemplos aí, você vai ver que a aceleração no primeiro caso é menor, porque a massa é maior, e quando eu vou diminuindo a massa, a aceleração aumenta. Se eu quiser manter agora a aceleração constante, eu preciso cada vez mais aplicar uma força maior, uma força resultante maior, para que a aceleração permaneça a mesma. Já a terceira lei de Newton, ela é chamada também do princípio de ação e reação. Por quê? Porque toda ação corresponde a uma reação de mesma intensidade, porém com sentido oposto. O que isso significa? Que a força é a interação entre dois corpos, sempre. Então ela vem aos pares. Se eu aplico uma força nessa mesa, essa mesa aplica uma força em mim, com mesma intensidade, mas sentido oposto. Então pega esse caso do Bart aí, no momento em que ele aciona esse extintor, o ar é ejetado, ou seja, esse extintor ejeta esse ar, impulsionando esse ar para a direita, mas esse ar empurra o extintor para a esquerda, fazendo com que o Bart e o extintor sejam jogados para trás. Mesma coisa aqui no caso dessa bazuca de água, você vê que no momento em que ele aciona, a garrafa é ejetada para frente, mas o sistema todo é ejetado para trás, de maneira que a força que a garrafa sofre é a mesma força que a bazuca está sendo impulsionada para trás. Então, o princípio de ação e reação aí é ao extremo. No caso de um lançamento de foguete, a mesma coisa. Esse ar é ejetado para baixo, certo? Ele é jogado para baixo, empurrado para baixo. Esse ar vai empurrar o foguete para cima, vai fazer com que ele consiga decolar. Bom, agora vamos falar da força-peso. A força-peso, ela tem comparação e reação, ela vem aos pares. Apesar de não ser uma força de contato, é uma força à distância. Então, se a Terra atrai essa maçã atrai a Terra com a mesma intensidade, mas sentido oposto. E essa reação está lá no centro da Terra, não é a normal, a força normal, essa reação está no centro da Terra. Bom, agora eu preciso falar de o que a gente chama de forças especiais, digamos assim, que são forças que a gente precisa dar uma atenção extra.
Vamos primeiro falar da força elástica. A força elástica é sempre contrária à distensão da mola. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho um estado original. No momento em que eu comprimo essa mola, a força elástica ela vai tentar retornar esse objeto para o estado original. E se eu faço uma distensão nessa mola, se eu puxo, digamos, essa mola, a força elástica vai estar no sentido de retornar esse corpo para o estado original. Como que eu calculo o valor dessa força elástica? Experimentalmente, a gente verifica que quanto maior a força que você aplica, maior a distensão da mola. E eu verifico experimentalmente que a força elástica ela é proporcional à distensão da mola X. Se ela é proporcional, eu posso transformar isso numa igualdade colocando uma constante. Ou seja, a força elástica vai ser o produto da constante da mola, medida, por exemplo, em Newton por metro, vezes a distensão da mola X. Certo? Isso, digamos, em módulo. Claro, se você comprimir essa mola, a força elástica vai tentar restaurar esse objeto para o estado original. Em relação agora à força de atrito. A força de atrito ela é sempre contrária à tendência do movimento. Então, primeiro, se o corpo não tem tendência de movimento, a força de atrito não existe. No momento em que eu começo a exercer uma força, aplicar uma força para a direita, eu verifico a existência da força de atrito no sentido oposto. Só que eu tenho dois tipos de força de atrito. Eu tenho a força de atrito estático, que é quando eu tento empurrar o corpo e ele não se move. E aí qual que é o valor da força? Bom, se eu aplicar 10 Newton para a esquerda, a força de atrito vai ter 10 Newton para a direita. Se eu aplico 20 Newton para a esquerda, a força de atrito vai ter 20 Newton para a direita. Só que tem um limite. A força de atrito máxima, ou seja, o máximo que eu posso aplicar sem esse corpo se mover, é calculado pelo produto do coeficiente de atrito estático, μ, vezes a normal. Então, a força de atrito ela vai aumentando até que ela atinja o valor máximo, que é calculado por μ estático vezes a normal. No entanto, se eu supero o valor dessa força, se eu exerço uma força ainda maior, esse corpo começa a se mover com uma força de atrito cinético, que é calculado pelo produto do coeficiente de atrito cinético vezes a normal. Então eu vou gradualmente aumentando a força, ele não se move, até que eu atinjo o valor máximo, ele não se move. Se eu superar isso, aí esse corpo começa a se mover, e essa força de atrito é calculado pelo μ cinético vezes n. Qual é a questão aí? A questão é que o μ estático costuma ser maior do que o μ cinético. Então é aquele caso de você tentar empurrar algo, e enquanto o corpo não se move, é difícil. Só que quando você aumenta um pouquinho a força, aí fica muito mais fácil de empurrar. Por quê? Porque o μ estático ele é maior do que o μ cinético, certo? Então, no gráfico, como é que eu calculo, como é que eu represento essa força de atrito? Eu vou aplicando uma força, vou aumentando ela, e aí eu verifico que a força aplicada e a força de atrito possuem o mesmo valor, até o momento que ele atinge o valor máximo, que é esse pico aqui em cima, certo? Essa é a força de atrito estático máxima. No momento em que eu superar um pouco essa força, aí a força de atrito cai, e aí eu tenho um valor aproximadamente constante, que é a força de atrito cinético. Esse é o caso do freio ABS. Se você já ouviu falar do freio ABS nos carros, hoje em dia todos eles têm, é um tipo de freio que evita a derrapagem, evita travar completamente o pneu. Se eu travar completamente o pneu vai começar a deslizar em cima do chão. A força de atrito aplicado, nesse caso, é a força de atrito cinético. Por quê? Porque aquele ponto material está se movendo. Agora, se eu pensar num sistema em que eu não bloqueio completamente o pneu, eu posso ter um sistema onde, no momento em que eu vou começar a derrapar, o meu freio solta e eu volto. No momento que eu vou começar a derrapar, o meu freio solta. Então, se você já presenciou um momento em que você precisa frear bruscamente e o seu carro tem freio ABS, você verifica que o pedal fica indo e voltando. Por quê? Porque assim, a força de atrito que você vai exercer em média vai ser maior do que se você tivesse bloqueado completamente o pneu.